Bom, Nilson, boa tarde. Como aconteceu sua lesão? Você tem uma amputação, né, abaixo do joelho, perna esquerda. O seu conhecimento da esgrima foi a partir dessa amputação, dessa sua lesão? Conta um pouco pra gente. Sim, eu sempre fiz esporte antes do acidente. Provavelmente eu continuei estar antes. Eu sou um acidente e houve uma amputação abaixo do joelho. Aí eu sempre treinei uma coisa, sempre fiz esporte, sempre fiz lutas, na verdade. Aí um dia eu vi uma coisa, conversar com um amigo, minha amiga trabalha. Conversar com ele e tal, e estava tendo esgrima. Eu nem sabia que existia esgrima para parar. Acho que era só convencional. Aí eu comecei a treinar. Eu já tinha uma habilidade, né? Até que eu vi, vamos treinar, vamos. Aí eu acabei de treinar com o Porto Alegre. Aí as meninas entraram até 15. As duas saíram que eu fiz 15-0. Aí eu falei, não, agora eu vou treinar. Aí eu comecei a treinar e os resultados começaram a aparecer. Você sempre teve um acompanhamento de um psicólogo por trás desses treinamentos? Sim. Aqueles esgrima, como os técnicos nossos não conseguem ficar efetivos, porque devido à graduação, nós estamos juntos, havendo a troca, a gente sempre tem alguém tocando. Psicólogo, mesma coisa. Igual fisioterapia, a mesma coisa. Então o que acontece? Um dia, a gente, quando começou, era Sheila antes. Ela que dava tempo pra gente, dava acompanhamento pra gente. Ela saiu, ficou um tempo afastada. Agora estamos com a Karina, que está acompanhando tudo aqui. Então, na verdade, ficou só, acho que uma fase do nosso tempo, sem acompanhamento. Mas durante o tempo, alguém conversando com o pessoal, indicando, orientando o que você fez. E qual é o seu pensamento sobre a presença de um profissional da área da psicologia dentro de uma equipe de um esporte, de um esporte, no caso de cadeira de rodas? Ele é o seguinte, o psicólogo ele vai no meio, tipo, faz com que você entenda o que está realmente acontecendo. Tipo, saber a hora que você tem que cada jogo, a hora que você tem que ficar calmo, como você trabalhar com quais situações, porque cada jogo é um jogo. De repente você entra na pista com um rapaz para um jogo e o rapaz é aquele cara agitado pra caramba. E você não sabe se você tem que ter tão agitado com ele, você tem que ser calmo com ele. Então, ou seja, o psicólogo ele ajuda você a começar a entender essa situação, entendeu? Como você agir naquele momento. Então é bem útil. Acho que é bem favorável para todos os atletas. Muito bom. Na questão de lesões, você acha que o fato de algumas lesões surgiram e não ocorreu um acompanhamento correto, como fala? Caso não ocorre uma recuperação completa, você, como psicólogo, acha que tem um benefício ter um psicólogo por trás, tipo, acontece alguma frustração, você conseguir lidar com uma lesão que você não tem como recuperá-la a tempo de uma lesão? Sim. Infelizmente, como você falou, nós não temos como ficarmos afastados para tratar essa lesão. Então a lesão vem, você começa a recuperar, já tem outro campeonato seguido, então você tem que ir, às vezes a sua lesão ainda não está totalmente recuperada, então você tem que ir. Então, na verdade, o psicólogo, ele ajuda com que você entenda que vai ser necessário você mesmo aquela dor. Até eu estou pensando na psicóloga hoje, que acompanha, e ela deixou claro que nós temos que as situações a gente colocar na cabeça. Vai dar para fazer? Porque, assim, se você colocar tá doendo, vai doer. Então é aquela coisa, você, tipo, naquele momento você conseguir isolar aquela dor, colocar aquela dor no cantinho e tal, você consiga disputar. Tipo, esqueça, tem horas que você está doendo demais, não tem como você deixar a dor de lado. Mas tem situações que eu já passei situações assim que estava doendo e tem aquela frase que fala, né? Sem dor, sem ganho. Então assim, começou a doer, eu baixei a questão, vou até o final, essa dor, e eu fui e ainda ganhei. Então, ou seja, o psicólogo ajuda bem nessa situação, você conseguir superar o seu problema naquele momento. Bom, ficamos aí agradecidos com a sua fala. Muito obrigado e um abraço. Obrigado. Com o Daniel. Muito obrigado, Daniel, pela presença. Opa, imagina. Atleta paralímpico de esgrima e cadeira de rodas, né? Bom, Daniel, para começarmos, como foi sua iniciação na esgrima e cadeira de rodas? Você praticou algum outro esporte antes dela? Como foi? Sim, então, eu comecei, na verdade, o esporte paralímpico com basquete em cadeira de rodas.
Na época eu tinha... eu nasci com uma deficiência congênita, mas o meu caso foi mais brando, então até os 25 anos de idade eu conseguia andar, embora eu mancasse, né? Mas por volta dos 25 anos eu perdi o movimento da perna quase totalmente, e nessa época eu entrei como se fosse um período quase de depressão, né? Por estar lidando com essa perda. Mas aí, para lidar com isso, eu acabei me interessando pelo esporte paralímpico, e o primeiro esporte que eu descobri que tinha perto de onde eu morava, aqui em Campinas, era o basquete. E aí eu comecei no basquete, fiquei um bom tempo no basquete, cheguei até a treinar com a equipe profissional de lá, da HD Camp, só que um ano depois, em 2016, conversando com um amigo meu, eu descobri que existia a esgrima também. E a esgrima era um esporte que, desde criança, assim, não a esgrima como esporte em si, mas assim, quando eu era criança, eu era uma daquelas crianças que gostava muito de ficar brincando com espada, né? Então, quando eu descobri que tinha esse esporte, eu falei, nossa, cara, isso é uma coisa que eu sempre achei que seria o máximo, mas eu achava que era uma coisa muito fora da realidade de quem mora aqui no Brasil, né? Que é um esporte muito elite, coisa e tal. Mas aí quando eu descobri que tinha aqui, eu falei, pô, que legal. Aí eu comecei a praticar os dois ao mesmo tempo, o basquete e a esgrima, e no fim eu acabei me identificando mais com a esgrima. Eu continuo indo no basquete, né, pra ter contato com o pessoal que eu fiz amizade lá, mas o esporte que eu resolvi me dedicar mais, me comprometer com me tornar um atleta de carreira, foi com a esgrima. Muito bom. Questão de psicólogos. Você sempre teve algum acompanhamento psicológico dentro desse esporte, tanto no basquete cadeira de rodas quanto na esgrima? Como você vê essa participação de um psicólogo na equipe na equipe técnica da modalidade? Eu considero que o papel do psicólogo é muito importante em qualquer esporte, né? Mas acho que na esgrima, que é um esporte que é tanto físico quanto intelectual, acaba se tornando mais relevante ainda, porque você se cansa fisicamente e você se cansa emocionalmente nos outros esportes também, mas na esgrima, como é um esporte que exige um raciocínio lógico em um espaço muito curto de tempo, eu acredito que isso é uma coisa que também acaba sendo uma carga, né, no psicológico, e o trabalho do psicólogo acaba sendo mais relevante ainda na esgrima por causa disso. É um esporte que é super famoso pelas pessoas gritarem, né, enquanto estão em pista, quando conseguem marcar o ponto, porque é muita tensão, muita emoção que você lida quando você entra em pista na esgrima. Todo esporte tem isso, mas na esgrima eu acho que é mais acentuado. Então, eu tive acompanhamento psicológico no basquete. A gente tinha uma psicóloga da equipe, a gente tem, na verdade, ainda, né, uma psicóloga da equipe, e aqui a gente também tem uma psicóloga, só que o trabalho está sendo mais... ainda está se desenvolvendo. Já lá no basquete era uma coisa que já era mais concretizado, e aqui é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo o trabalho da psicóloga com a gente, mas está tendo e está sendo tá dando bastante benefício. Eu estou aprendendo a lidar bastante com uma coisa que era ansiedade, que é uma coisa que sempre me acompanhou durante a vida. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, e a esgrima em si, a prática da esgrima e o trabalho psicológico do esporte em geral é uma coisa que tem me ajudado bastante com isso. Ok. Em questão de competições, você acha que esse fato de ter um psicólogo no acompanhamento, no momento de uma competição, você consegue manter um pouco mais a calma, a concentração, o nível de foco acaba sendo um pouco mais elevado? Você se sente mais confortável ao saber que tem um psicólogo por trás de tudo isso? Sim, com certeza. Com certeza. Muito bom. Beleza. Sobre a questão do esporte paralímpico como numa visão geral, como você vê o crescimento no Brasil, né, no nosso país, o crescimento a visibilidade do esporte paralímpico? Certo. Bom, falando do basquete, o basquete é como se... Eu costumo dizer que o basquete em cadeira de rodas é como se fosse o futebol, né, aqui no nosso país. É o esporte que todo mundo que tem algum parente que é deficiente acaba se envolvendo com isso, porque é o que todo mundo conhece e todo mundo quer praticar. A esgrima já é um pouco mais obscuro. Tanto a esgrima convencional quanto a esgrima paralímpica acaba sendo ainda mais, né? Então, por um lado é bom, né, para atletas individuais, porque é uma chance muito maior de se destacar em menos tempo, né? Você tem que ficar, eu acredito, você tem que ficar mais tempo em um esporte mais bem desenvolvido que nem o basquete para poder se desenvolver do que na esgrima. Como tem pouca gente no nível alto mesmo, se você
um pouco que você já conseguir se destacar, você já consegue ir para campeonato, indo para campeonato você já consegue estar jogando com as pessoas que já estão nesse nível alto, e aí você consegue desenvolver sua esgrima muito mais rápido. E com as Paralimpíadas que aconteceram aqui no Brasil 2 anos atrás, teve um surto de interesse pelo esporte em geral e pelo esporte paralímpico em específico. Eu comecei um pouco antes, né? Eu comecei em 2015 no basquete, e aí em 2016 eu conheci a esgrima. E influenciou bastante, tanto no meu interesse pela esgrima, quanto na vontade de continuar praticando os dois esportes e me dedicar a esse movimento, né, que eu acho que foi muito importante na minha vida. Me tirou de um marasmo, de uma depressão, de não saber o que eu ia fazer, né, estando nessa condição, e me envolver nesse movimento deu uma guinada completa. Então eu acho que é uma coisa que beneficia muito as pessoas, é importantíssimo para a inclusão social, e qualquer outro tipo de evento que acontecer no futuro que beneficia a visibilidade do esporte paralímpico e do esporte em geral, porque o esporte beneficia todo mundo, né? Traz saúde para todo mundo, então eu acho que isso a sociedade só tem a ganhar, quanto mais tiver cobertura da imprensa desses tipos de eventos esportivos. Ok. Bom, muito obrigado, agradecemos aí a presença do Daniel, muito obrigado. Valeu. E até mais, tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Atleta Raíssa de esgrima em cadeira de rodas. Boa tarde. Muito bom, Raíssa. Você participou de outras modalidades antes da esgrima em cadeira de rodas, né? Conte um pouco mais sobre isso. Bom, eu já participei, para competir, eu já participei em basquete em cadeira de rodas e da natação. Quase fui pro atletismo e pro ciclismo, mas fiz a preparação física, mas acabei não indo. E agora eu estou na esgrima. Muito bom. Desde 2016. Muito bom. Como foi a sua iniciação na esgrima, especificamente? Na esgrima, eu apareci aqui no treino, o técnico já tinha desistido de mim, porque ele me chamou no começo do ano, aí eu fiquei tipo, não sei se eu quero isso mesmo. Aí eu apareci, e a esgrima é um esporte muito específico, então, e já que são coisas muito particulares da modalidade, foram mais exercícios próprios, gestos técnicos. Então fui fazendo umas coisas assim, corrigindo alguma coisinha ali, e aí depois o técnico percebeu que eu tinha talento para isso. Então a competição, mesmo com 3 meses de treino, foi ver se estava indo certo ou não. Bom, questão psicólogas. Você sempre teve algum acompanhamento de algum psicólogo dentro de algum desses esportes? No basquete em cadeira de rodas era mais uma iniciação esportiva para as crianças, porque eu era muito pequena e tinha várias equipes. Tinha a equipe do cesta de 3, o Kids e depois o juvenil e o adulto. Mas eu não cheguei aí para o adulto, então eu acho que no adulto tinha psicóloga, mas eu não lembro direito porque faz muito tempo. Na natação não tinha, e na esgrima tem desde o começo desse ano, eu acho. Eu não lembro exatamente, mas tem. Eu demorei um pouco para poder começar a falar com a psicóloga do esporte, porque eu tinha outras questões que eu queria resolver primeiro. Então eu fiquei adiando isso até depois da competição que eu tive na Polônia em julho. Aí eu comecei a fazer um trabalho com ela desde agosto. E você acha que surtiu algum efeito positivo ou negativo a partir da chegada dela e sua início de conversas com ela? Efeitos positivos, porque a gente começou a trabalhar mais como que eu me vejo como atleta, como que eu vejo as adversárias, situações de jogos, tanto os favoráveis como desfavoráveis. Então eu comecei a analisar como que é o meu perfil como atleta e como que eu posso trabalhar os meus pontos negativos. Muito bom. Como você vem lidando com os holofotes, né, com essa fama do nada que veio a partir dos seus campeonatos e altos desempenhos? Eu não sou muito fã desse holoforte todo, que parece muito que eu sou colocada num pedestal de certa forma, que eu não gosto. E eu acho que o meu objetivo principal na modalidade é mais trazer visibilidade para a modalidade. Então eu só tô trazendo, tipo, gente, olhe para isso, que esse esporte existe. E acho interessante a gente começar a pesquisar cada vez mais, do que olhem para mim, eu sou uma atleta de esgrima. Esse não é meu objetivo.
É mais trazer a visibilidade para a modalidade que tem um grande campo para crescer ainda. Bom, falando sobre essas modalidades, você acha que a vinda de psicólogos melhora o desempenho, tipo, o crescimento da modalidade e também, tipo, uma visão geral das modalidades paralímpicas no Brasil, o crescimento delas? Como você acha que vem sendo esse crescimento? Eu posso falar de observar os outros atletas da equipe, que depois que a psicóloga do esporte entrou, o controle de ansiedade, pelo menos, melhorou muito, que é uma coisa que acontece bastante com o Daniel em competições, que ele acaba se afobando em algumas situações, ele perde o controle. E nos treinos já a gente conseguiu perceber que ele está bem mais focado, consegue fazer as coisas com mais calma. Eu estou conseguindo trabalhar mais umas questões de não projetar tanto uma pessoa no pedestal e tal, perceber que eu tenho capacidade de jogar frente a frente com a minha adversária e ganhar dela. E eu acho muito importante o trabalho psicológico dentro do esporte de uma forma geral, não só no Paralímpico, e acho que só tem a agregar cada vez mais com o esporte. Muito bom. Em questão de lesões, como você convive com as lesões no esporte e a ajuda de psicólogos talvez nesses momentos complicados? No caso de lesão que eu tive, eu não falava com a psicóloga ainda, a gente não tinha psicóloga na época que eu me lesionei, que foi durante uma competição no ano passado, que eu tive que abandonar a prova no meio da competição, no segundo dia de competição eu não aguentei, porque no primeiro são 3 dias de competição, uma arma em cada dia. No primeiro dia eu acabei me lesionando. No segundo dia eu ainda tentei competir, mas eu tive que abandonar no meio das fases de grupos, porque eu não aguentava. E foi muito frustrante para mim, porque você treina tanto e depois chega na hora da competição e não consegue fazer tudo aquilo que você treinou. Mas por enquanto não tive nenhuma lesão, e eu acho que essa questão de lesão e a gente trabalhar com o psicólogo depois para poder voltar bem vai ser muito mais fácil, porque não é só porque a gente está lesionado que vamos ficar afastado dos treinamentos, tem que vir para os treinamentos para dar feedback para os outros atletas e também para a gente visualizar as ações que de certa forma a gente vai estar treinando, não é só porque a gente não está fazendo ação com o corpo que a gente não está fazendo na nossa cabeça. Então, essa noção eu tenho agora, antes eu não tinha. Então, quando eu me lesionei na competição, eu só não vim nos treinos e fiquei de molho em casa. Entendi. Bom, essa foi a participação da atleta Raíssa, muito obrigado, Raíssa. De nada. E é isso, galera, até mais. Audio Jungle.